Vai acabar com a nossa fé. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Eu vou meditar mais um versículo da palavra de Deus. Aqui no capítulo 10 de João, agora no versículo 19. Capítulo 10 de João, versículo 19. E aqui a gente vai ver o que aconteceu depois que Jesus terminou o seu discurso, né? Diz assim a palavra de Deus: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, né? Meus irmãos, a gente acompanhou já faz um tempo aqui, quando a gente estava estudando o capítulo 6 de João, né, uma divisão que houve entre os judeus, né? E quando ele fala dos judeus aqui, ele está falando entre a liderança, né, do povo judeu daquela época, quando houve uma divisão entre eles, porque houve a cura daquele cego, né, do tanque de Betesda, né? Aquele paralítico, na verdade, do tanque de Betesda, né? E quando houve a cura daquele paralítico do tanque de Betesda, ali houve uma divisão, né? Houve uma divisão. Uns falavam que Jesus não podia ser de Deus, outros falavam que como é que ele não podia ser de Deus se ele tinha curado aquele cego. Então houve uma divisão naquele momento. Então a palavra de Deus diz que outra vez, né, os judeus ficaram divididos, né? Outra vez houve divisão entre eles, não é? E a gente vê mais uma vez aqui o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, causando uma santa divisão. Causando uma santa divisão. Eu digo isso porque muitas vezes a gente pode achar que todo tipo de divisão é pecado, todo tipo de separação entre os homens é pecado, e não é bem assim, né? Na verdade, a palavra de Deus muitas vezes ela trabalha isso para que a gente mesmo venha a ser consagrado, a gente venha a se separar do mundo, se separar dos homens, separar dos seus conceitos, separar das suas ideias, por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo Jesus, não é? E a gente vê aqui que mais uma vez a razão era por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus causou divisão. Meus irmãos, isso acontece nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela causa divisão. Jesus, ele uma vez ele disse assim: aquele que não negar a si mesmo e não vier após mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha e tudo mais por causa de mim, não é digno de mim, né? E ele fala: eu vim para trazer, não paz, eu vim para trazer divisão, eu vim para trazer disputa, e sogro vai se virar contra genro, e nora, e sogra contra nora, e pai contra filho, porque eu vim para trazer espada. Eu vim para trazer espada. Jesus, ele, através da sua palavra, através da sua pessoa, ele causava divisão, e ele causa divisão até os dias de hoje. De forma que até mesmo, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, a gente está com os nossos próprios inimigos, não é? E muitas vezes a gente, dentro da nossa própria casa, enfrenta isso. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Um quer servir a Deus, o outro não quer servir a Deus. Um quer buscar a vontade de Deus, o outro não quer buscar a vontade de Deus. Um quer ir para a igreja, o outro quer ficar em casa. Um quer orar, o outro não quer orar. Um quer ouvir a palavra de Deus, o outro não quer ouvir a palavra de Deus. Um acha que as coisas devem ser de um jeito, outros acham que as coisas devem ser de outro jeito. E é exatamente por causa disso que houve divisão, né, novamente entre os judeus. Porque a palavra de Deus entrou em alguns deles e alguma coisa não estava fechando, alguma ideia não estava batendo, então eles se dividiram, né? Eles se dividiram. E eu quero trazer, através dessa palavra aqui, o fato de que essa divisão existe, mas que também ela é necessária. Ela é necessária. Se a gente não causa nenhum impacto, se a gente aceita tudo, se tudo pode
se Jesus não causa influência nenhuma nas nossas vidas, no nosso meio, então a gente se tornou nada. A palavra de Deus simplesmente está dentro do nosso coração, mas não está fora. Você sabe o que acontece quando a igreja não causa divisão? O que acontece com a igreja é que ela se torna uma igreja fraca, ela se torna uma igreja débil, ela se torna uma igreja que pode até viver o evangelho, mas não prega mais o evangelho. Ela perdeu todo o seu sabor e toda a sua luz. E Jesus ele fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos restaurar esse sabor, vamos restaurar essa luz nas nossas vidas, porque não existe sal que não salgue, não existe luz que não brilha. Aonde está o escuro, acende uma luz, não existe mais escuro, existe luz. E aonde não tem sabor, aonde você coloca o sal, agora existe sabor, não existe sal que não salga, e luz que não seja luz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos viver para a glória de Deus, vamos brilhar essa luz de Cristo aonde nós estivermos, vamos salgar esse mundo com a palavra de Deus, e vamos fazer a diferença. Não existe uma proibição na palavra de Deus de causar divisão por causa da sua palavra, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Divisão que é condenada na Bíblia é entre irmãos, divisão causada por causa de orgulho, por causa de ciúmes, isso sim a Bíblia condena, mas a divisão causada por causa da palavra de Deus, ela é legítima, ela acontece e ela é necessária. Ela é necessária, meus irmãos. Então vamos impactar o mundo com a palavra de Deus. E deixa o diabo gritar. E deixa as pessoas se contenderem entre si. Porque o importa é que a palavra de Deus seja pregada, que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus aconteça nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então toma aí a tua bandeira, levanta a tua bandeira e vai para cima. E vai adiante. Porque Deus vai na frente. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.